Bom, vamos ouvir o professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais, para nos ajudar a entender essa página da eleição norte-americana, os períodos de convenções encerrados. Como é que o senhor avalia o momento que nós estamos? Vamos entrar na campanha propriamente dita agora, professor, depois dessas formalidades, a confirmação da candidatura de Trump, a confirmação da candidatura de Kamala Harris. A candidata democrata conseguiu se colocar na condição de mais competitiva do que era o presidente Biden e mais na condição de favorita em relação ao anteriormente favorito Donald Trump. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento? Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. As convenções, na verdade, elas servem como um termômetro, digamos assim, das candidaturas, né? É um momento em que os candidatos também eles sentem um pouquinho o clima, né? E tentam animar ainda mais os apoiadores, né? Pensando justamente, né, na corrida eleitoral que se inicia formalmente a partir do encerramento das convenções, né? O que significa dizer, né, que agora, né, a partir desta semana, né, teremos efetivamente, né, a entrada em cena de uma corrida eleitoral propriamente dita, né, e podemos reconhecer, sem dúvida alguma, de que o cenário para o Partido Democrata, né, mudou bastante nas últimas 2, 3 semanas, Rafael, né, especialmente a partir do momento em que os doadores democratas, né, ficaram muito mais animados com o nome da Kamala Harris, né, passaram a financiar de maneira muito mais contundente a chapa democrata, agora composta também pelo candidato a vice Tim Walz, e as próprias pesquisas têm indicado também, né, um cenário bem diferente daquele que aparecia com o Joe Biden, né, ou seja, parece sim, né, que a Kamala tem mais condições, né, de vencer as eleições, né, no pleito de 5 de novembro do que tinha o atual presidente Joe Biden, né? O que não significa dizer, claro, né, que o Trump tenha deixado de ser o favorito, né? Eu entendo que ele ainda é o favorito, ele ainda tem, né, uma posição confortável, né, em alguns dos estados decisivos nas eleições americanas, né, mas a Kamala tem encurtado essa diferença, né, e já se coloca inclusive um pouquinho à frente em alguns estados também muito importantes para as eleições, né? Então, é uma eleição completamente em aberto, diferente do que tínhamos, né, até o início de julho, né, quando parecia que estava tudo aí decidido e decantado em favor de Donald Trump, né, notadamente depois, né, daquele desastroso debate eleitoral, né, em que o Joe Biden não conseguia sequer articular as frases de maneira completa ou clara. Agora mudou completamente, né, e podemos dizer que neste momento, né, o cenário parece um pouco mais favorável ao Partido Democrata, mas ainda temos aí um longo período de disputa até 5 de novembro. Professor, nós falávamos ontem aqui no Jornal da Manhã a respeito de algumas semelhanças e diferenças no cenário que nós tínhamos em 2016, quando Hillary Clinton disputou com Donald Trump, e agora que Kamala Harris vai disputar também essa vaga com o também ex-presidente. Ela foi ovacionada, a Hillary, na abertura da convenção, na segunda-feira. E durante a campanha dela, ontem, o nosso analista aqui de internacional destacou, houve muita informação, muitas mensagens voltadas para o fato de ela ser uma mulher. E agora a Kamala não está explorando essa questão na campanha dela. O que mudou no cenário de 2016 para agora, na sua opinião? Lívia, exatamente, né? Esse é um ponto crucial, né? Em 2016, né, a Hillary Clinton ela conseguiu, né, 3 milhões de votos a mais do que o Donald Trump, mas ainda assim perdeu as eleições, né, porque não focou e não mirou nos estados absolutamente cruciais, né, como a Pensilvânia, o Michigan, o Wisconsin, né, que são estados que acabaram justamente decidindo a eleição naquele momento em favor de Donald Trump, né. Ela ficou muito, né, olhando para a questão do ineditismo, de uma mulher poder chegar à Casa Branca pela primeira vez, né, a sua condição de mulher, etc., né, e isso de alguma maneira acabou não sendo tão fundamental, né, para levá-la efetivamente ao cargo de presidente dos Estados Unidos, né. A Kamala ela parece um pouco mais pragmática, né, e parece ter aprendido eventualmente com as lições do passado, né, da própria Hillary Clinton, né. É claro que o fato dela ser mulher, né, dela ser negra, de ser filha de imigrantes, né, é algo que pode, né, de alguma maneira influenciar eleitores, né, desses grupos, né, eventualmente também, né, pode fazer com que independentes, né, indecisos, né, acabem optando, né, pela Câmara, né, mas ela tem sido mais pragmática, especialmente no sentido, né, de tentar focar nos temas que podem mobilizar o eleitorado americano, né. Não interessa ela falar apenas para aqueles que já apoiam o Partido Democrata, mas interessa sim, né, falar para aqueles que eventualmente não se sentem muito atraídos a sair para votar no dia 5 de novembro, né. É para eles que ela tem que tentar discursar, né, e ela tem feito isso de alguma maneira nesses primeiros discursos já, né, desde que o seu nome foi levantado
no final do mês passado. Agora, ainda mais como candidata formalizada, isso tende a ser reforçado, né? Então, mostrar, por exemplo, o que ela pode fazer para tentar reduzir o custo de vida nos Estados Unidos, né, que é um dos legados pesados e ruins deixados pelo governo Biden, né? O que ela pode fazer em defesa das liberdades dos americanos, né? Um tema muito sensível, a questão do aborto, por exemplo, né? Então, ela tem tentado, de alguma maneira, mobilizar, né, na sua fala, temas, né, que podem, de fato, se reverter em um apoio ampliado, no sentido de tentar garantir uma vitória em 5 de novembro. Né? Ficar explorando apenas, né, a questão de gênero, por exemplo, é algo que já se mostrou no passado falho, ou pelo menos algo incompleto, né, não tão decisivo assim. Nesse sentido, acho que o Partido Democrata aprendeu, né, com erros e equívocos do passado, né, e quando olhamos para a convenção democrata desse ano, Lívia, né, as falas muito potentes, né, da Hillary Clinton, mas especialmente do casal Obama ontem, né? Isso pode ter um efeito também muito positivo, né, se ela souber aproveitar, e parece que o fará, né, a partir de agora, já propriamente na corrida eleitoral. Amanda Klein. Oi, professor Velasco, bom dia, sempre muito bom falar com o senhor. Eu concordo, eu estava assistindo não consegui ficar acordada ontem à noite até o discurso do casal Obama, mas estava assistindo hoje de manhã, impressionante. Eu acho que Barack Obama é um dos mais brilhantes oradores do nosso tempo, como ele consegue colocar as coisas em perspectiva, em palavras, e de fato foi absolutamente ovacionado pela Convenção Democrata. Agora, eu acho que uma outra questão que tem aí, que é importante a gente se debruçar, é sobre a possibilidade, os primeiros sinais já emitidos pelo candidato independente Robert Kennedy Jr., de eventualmente desistir da disputa e pular no bonde de Donald Trump. Quer dizer, isso seria ainda uma outra reviravolta nessa já surpreendente eleição americana. O senhor enxerga essa possibilidade? Quais seriam os efeitos? Muito bom dia, Amanda, prazer sempre conversar contigo. Sim, é uma possibilidade que existe, né? A gente sabe que muitas vezes, à medida que a carreira eleitoral, de fato, ela avança, né, esse tipo de movimento ele pode acontecer, né? Já vimos algo semelhante em outras eleições no passado, né? Robert Kennedy Jr. é uma figura polêmica, né? Primeiro porque ele vem, né, evidentemente, de uma família, né, que representou durante muito tempo, né, a essência da política democrata nos Estados Unidos, né, do Partido Democrata, mas ele tem posições, como a gente sabe, né, muito divergentes em relação ao partido hoje em dia, né? Rompeu com o partido, se lançou como independente, né? E tem algumas ideias que acabam convergindo mais, né, com o próprio Donald Trump, né? Essa sinalização, né, que ele traz, né, seria certamente um fator novo, né? Já vimos muitos fatores novos nas últimas semanas, Amanda, né, que mobilizaram e mudaram o cenário eleitoral americano, né? Não que ele conte com um percentual de apoio muito significativo, mas existe sim, né, esse apoio, né, em algumas áreas importantes dos Estados Unidos. Eu reitero sempre, né, que a eleição americana, por ser muito singular, né, a gente não tem que olhar para o panorama geral, né, para as pesquisas de opinião em âmbito nacional, né, mas olhar para esses estados decisivos, né, não só ali, né, do Muro Azul, né, que eu já comentei, né, mas também a Carolina do Norte, também a Geórgia, Arizona, Nevada, né, estados, né, muito importantes, né, que decidem eleições. E aí, justamente quando olhamos para o Robert Kennedy Jr., ele tem, né, uma margem de apoio, né, que pode fazer uma diferença, né? Basta lembrar que, né, mesmo que seja um voto a diferença em determinado estado, o candidato vencedor leva todos os delegados daquele estado, né? Então poderia ser um panorama assim diferente, poderia ser algo explorado pela campanha Donald Trump, né? E acho que o Partido Democrata deve ver com preocupação esse eventual movimento do candidato independente. Beraldo. Bom dia, professor. A gente, observando esse discurso, pelo menos de Michelle Obama, muito vibrante, né, como vocês disseram, mas ela coloca Kamala Harris como a candidata mais preparada para vencer esses desafios enormes que os Estados Unidos têm que enfrentar. Só que quando se ouve Kamala Harris falar, a gente nota que existe ali uma dificuldade de se aprofundar em temas importantes, até porque boa parte dos problemas atuais vem como decorrência da pandemia que desorganizou a economia no mundo todo, e essa é justamente o pedaço da gestão Biden do qual ela faz parte. Se a gente olhar só para essa questão do sou mulher, sou negra, filha de imigrantes, enfim, tentar deixar o discurso, né, olhar esse discurso um pouco mais superficial, o senhor acha que isso vai ser vibrante o suficiente para animar o eleitor democrata e fazer uma diferença fundamental para entregar-lhe a vitória?
Beraldo, bom dia. Certamente não, né? Na verdade, ela não pode ficar limitada apenas, né, a essas suas características, né, essas particularidades que fazem dela uma candidata certamente diferente do Donald Trump, mas ela tem que focar em temas concretos, né? Existem alguns temas que são efetivamente, né, uma fragilidade, né, da candidatura democrata, né? A questão, por exemplo, migratória, né, que se agravou muito nos últimos anos durante o governo Biden. Do ponto de vista econômico, apesar de resultados positivos na geração de emprego, por exemplo, né, na retomada de um ritmo de crescimento, né, mas ainda temos, né, um custo de vida elevado nos Estados Unidos, né? Só agora que a inflação parece que começa a ceder um pouco, mas ainda assim, né, é um cenário que pesa no bolso dos americanos, né? Isso é algo que evidentemente é colocado na conta do governo Biden, do qual ela faz parte como vice-presidente, né? Mas ela precisa efetivamente tocar em questões que podem mobilizar, eu nem diria só, né, o eleitorado democrata, né, porque esse fatalmente, né, acabará votando por ela, mas aqueles que eventualmente podem não estar inclinados a sair para votar. As eleições nos Estados Unidos não são pautadas no voto obrigatório, então ela tem que tentar convencer o eleitor a sair para votar, né, e ela tem que tentar mobilizar e seduzir os independentes, né, os indecisos, né, e aí certamente não ia se colocando apenas como filho de imigrante, né, ou negra, né, que ela conseguirá esse feito, né. Ela tem que tocar em questões importantes e acho que ela começou a mudar um pouco, né, isso nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, né, na semana passada já ficou claro quando ela começou a falar muito para o futuro, né, então ela olha menos para o passado, né, menos para o que o Biden fez, porque ele fez coisas boas, mas também há, né, sinais negativos, mas olhar para o futuro, né, o que ela representa como defensora dos Estados Unidos, né, que muitos americanos desejam, né, em contraposição às posturas às vezes polêmicas do Donald Trump, a defesa das liberdades, a questão do aborto entra como as liberdades que eventualmente o Estado americano estaria querendo cercear ou limitar, né, e tocar em projetos, né, e aí ela o faz de maneira, curiosamente, Beraldo, bastante populista, né, ela tem lançado mão de uma prática populista, uma metodologia populista, né, propondo soluções, né, pouco explicadas para problemas que são muito complexos, mas às vezes isso conquista o eleitorado, né? Então ela não entra muito em detalhes, até porque talvez não saiba qual seria ainda esse detalhe para enfrentar, por exemplo, a questão do custo de vida, mas ela diz que vai resolver, né, numa retórica tipicamente populista, né, como o Trump também usa muitas vezes, e essa retórica populista pode sim seduzir um eleitorado independente ou indeciso, né? Então ela tem mostrado talvez, né, um caminho que vai ser seguido nas próximas semanas, né, e isso poderá fazer com que naqueles estados decisivos, né, que é para onde ela está olhando e onde ela tem feito, né, os seus comícios, né, isso pode levar os indecisos, né, que são chave nessa eleição, a acabarem se decantando pelo nome dela. Professor Paulo Velasco, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, Rafael, até a próxima.